Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, para o estudo e meditação de hoje, convido-os a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, e vamos trabalhar esse texto e este acontecimento na vida do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus, em sua bondade e graça, abençoe a todos nós, irmãos, no estudo da sua palavra, na exposição desse texto. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, nós vivemos em uma época em que somos pressionados por todos os lados a ser tolerantes. Prega-se muito a tolerância a tudo. Mesmo que nós, e como igreja e povo do Senhor, somos chamados a viver em sociedade, ou melhor, em santidade, né? A tolerância ao pecado dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, é cada vez mais comum. A forma como, mesmo dentro da cristandade, tem sido tratado o pecado. Tratado o pecado. Talvez por conta de todo esse contexto social que vivemos. Essa filosofia, esse estilo de pensar a vida, essa cosmovisão secular, influenciando a vida da igreja, influenciando muitos cristãos. Será que realmente devemos ser tolerantes ao pecado? Ao pecado? Vamos pensar. E será que esse texto, meu irmão, tão precioso, ensina acerca disso? É o que vamos procurar trabalhar juntos nessa noite. Muitas vezes nós pensamos em dois caminhos. Vamos refletir sobre essa questão dele, como lidar com o pecado. Ou somos indiferentes ao pecado do outro e também ao nosso pecado, ou somos totalmente intolerantes e às vezes até mesmo legalistas com relação ao pecado dos outros, né? Para a gente pensar muito. Bom, esse texto é rico. Esse texto é rico. Vamos abordar
de uma forma muito objetiva e didática. A relação, né, os acusadores e a mulher, o acontecimento era assim, né, a relação entre eles e a mulher, depois entre Jesus e esses acusadores, e finalmente entre Jesus e a mulher. Tá? O texto mostra isso, está na passagem. Primeiramente, os acusadores e a mulher. Bom, estes homens, e o texto fala, escribas e fariseus, não eram o povo comum, eram lideranças da seita dos fariseus e representado com os escribas, os teólogos, os responsáveis pelas escrituras, pelo ensino. Eram referências espirituais e religiosas em Israel. Bom, para os homens. Estes homens se dirigem ao templo. Jesus estava no templo nessa oportunidade. E apresenta a Jesus um caso. Uma mulher surpreendida em adultério. É o versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida, flagrada em adultério. Pegaram na hora. E fazendo-a ficar, e trouxeram a Jesus e colocaram no meio de todos, uma exposição. Pegaram alguém numa quebra da lei, num pecado grave e trouxeram perante todos, publicamente. Uma mulher. A intenção deles, o que é muito importante a reflexão, a intenção deles não era fazer justiça, mas sim provar a Jesus. O versículo 6 diz claramente isso, olha. Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Era um fato, era um acontecimento. Eles estavam se aproveitando daquela situação para testar a Jesus, para provar a Jesus. Uma armadilha. Havia maldade no coração daqueles homens. Não era uma preocupação com a santidade de Deus, nem com a obediência da lei, não. E nem eles tinham dúvida alguma acerca do pecado ou da sua condenação. Não. Havia no coração daqueles homens uma intenção má, maldade com relação a Jesus, acima de tudo. E usando da lei, da religião, para criar uma situação terreno, para acusá-lo diante das autoridades. Assim é o ser humano, é o homem que usa as circunstâncias e os pretextos quando querem acusar ou derrubar alguém. Não é? Foi diferente nesse momento. Eles usavam a lei de Deus, a lei santa, a lei do Senhor, como uma armadilha. Que maldade! É a corrupção que o homem faz, o mau uso que o homem faz da própria religião santa do povo de Deus, da palavra de Deus, das escrituras, que eles tinham como judeus, mas usavam de uma forma distorcida, maligna, maldade no seu coração. O ser humano faz uso até disso, da sua religiosidade. O apedrejamento ordenado pela lei era muito específico, muito específico. No caso de adultério, por exemplo, lá no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, os dois deveriam ser mortos, os dois. Mas nesse caso em particular, a lei não especifica que seria por apedrejamento, ok? Levítico 20, versículo 10, por exemplo, acompanhe depois, anotem aí e depois você acompanhe. Diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Era isso que dizia a lei. Era isso que dizia o livro de Levítico acerca dessa questão do adultério, como era para ser tratado. Deuteronômio 22, na repetição da lei, que é o livro de Deuteronômio para a segunda geração ali no deserto, diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher
Assim eliminarás o mal de Israel. O adultério é uma quebra da lei. O irmão há de lembrar dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Porque Deus quer a santidade no casamento, na relação que Deus abençoa. Sim, a traição e o adultério é uma quebra da aliança, é uma quebra do mandamento, é uma quebra da lei e é tratado com muita seriedade mesmo pela lei de Deus. Com certeza. Nisto, eles estavam certos. A intenção que era amar. O problema não era apenas uma questão de interpretação da lei, como Jesus interpretava a lei. Mas a tentativa deles era encontrar um motivo para acusar a Jesus. Se ele defendesse a mulher, ele seria acusado de desprezar a lei e assim ser levado ao sinédrio, ao tribunal dos judeus, porque ele desprezava a lei. Mas se ele assim mandasse matar, eles iriam levá-los aos romanos, porque os judeus não podiam ter pena de morte sem autorização. Só os romanos poderiam fazer isso. Então, de uma forma ou de outra, eles iam acusar ou diante dos judeus, porque desprezava a lei, ou se ele se aprovasse, iam acusá-lo diante dos romanos, que estava ordenando a pena de morte. Vejam a sutileza e a maldade do coração daqueles homens. Os fariseus deixaram de explicar algumas coisas. Por exemplo, por que eles não trouxeram o homem envolvido com ela? Ou seja, eles estavam errados. Até naquela situação criada de uma forma maldosa, aquele homem, ele fugiu ou foi usado por eles para tramar aquela situação? Perguntas que não são claras nessa situação. Ou eles não estavam realmente interessados em cumprir a lei de Deus, que é o caso. Não era questão da lei, e nem a questão da mulher somente e o pecado que ela cometeu. Mas eles queriam pegar Jesus. Assim é o homem. Assim é o homem no uso da religião. Ele trama, ele distorce, ele manipula, ele faz uso até da própria palavra, às vezes, para o seu próprio benefício, colocando situações que ele tem privilégio ou até prejudicando outra pessoa, às vezes usando a própria palavra de Deus. A resposta de Jesus, aqueles homens maus, com uma intenção má, numa armadilha clara ali, a resposta de Jesus é simbólica, é significativa. O que Jesus respondeu? Nada. Ele simplesmente se calou diante daquela demonstração de hipocrisia, daqueles corações cheios de maldade, perversidade que havia ali. E Jesus começou a escrever na areia. O que ele escrevia, o texto não fala, apenas demonstra o seu desprezo em relação àquela ação mal intencionada daqueles homens. Começou a escrever. Não precisamos ficar especulando o que Jesus estava escrevendo. As pessoas gostam de especular, né? Ele estava colocando um texto da lei, uma palavra, algum mandamento. O texto não fala. Se a Bíblia não fala, não cabe a nós inventar, especular, fantasiar. Simplesmente Jesus não deu atenção a eles. Aí voltamos ao segundo ponto de nossa reflexão. Primeiro, a maldade daqueles homens usando aquela mulher flagrada, é claro, numa situação de quebra do mandamento, de pecado mesmo, mas com uma intenção maligna no coração deles. Bom, e nossa reflexão, no segundo ponto, Jesus então vai se dirigir àqueles homens porque eles vão insistir, né? Versículo 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, ele voltou contra eles a situação. Contra eles. Então, vocês cumpram a lei. Quem não tiver pecado, então, cumpra a lei.
E tornando-se, diz o texto, versículo 8, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Devolveu a pergunta, devolveu a questão. Porque Jesus conhece o coração dos homens e conhece os homens e nos conhece. Conhece a todos nós. Não há como esconder com capa de religião, de religiosidade. Nenhum de nós podemos esconder diante do Senhor a nossa condição, a nossa fé e quem somos, né? E Jesus então confronta aqueles homens com o seu próprio pecado, Assim, diante da insistência, Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Muitas vezes esse texto é usado para mostrar que não devemos julgar ninguém, pois todo mundo peca. Então, gostam de usar essa passagem assim, né? Quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Então, gostamos de usar isso. Então, nós não podemos julgar ninguém, então, porque todo mundo é pecador. Não é isso que o texto está querendo dizer, que nós somos isentos de considerar o pecado como algo objetivo, como algo real, como um fato. Simplesmente desconsiderar o pecado assim e passar a mão em cima, né? Porque todo mundo é pecador e ninguém pode atirar pedra. É um mau uso desse texto, com toda certeza. Eles estavam tentando Jesus usando a lei de Moisés, mas Jesus responde com a própria lei contra eles mesmos. E vamos mostrar isso, olha. Deuteronômio 17, 7 diz assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Isso foi cumprido à risca, muitas vezes em Israel no passado. Foi a lei ali no deserto. Era o padrão de santidade de Deus para um povo que acabara de passar 400 anos na cultura egípcia, com a tradição, o estilo de vida e o modo de pensar de um povo pagão e politeísta, e Deus estava santificando o seu povo, no sentido espiritual e no sentido moral. Deus estava formando o seu povo. Por isso as leis eram radicais. Porque Deus estava purificando o seu povo. Radicais no sentido espiritual e moral mesmo. Era assim que era para ser cumprido em Israel. Era um povo santo, era o povo da aliança, de um Deus santo que desceu na terra e fez aliança com eles. E deu uma lei a eles. Uma lei. E eles tinham que andar de acordo com aquela lei para mostrar a toda a humanidade que eles eram um povo separado, eleito, precioso aos olhos de Deus. Por isso, assim, a força da palavra e a força da lei contra o pecado, esse espírito da lei é importante para nós hoje, com toda certeza, né? Com toda certeza. Às vezes nós mal entendemos a importância da lei, a natureza da lei e o objetivo da lei. E ali tinha esse alvo de mostrar o pecado e como lidar com o pecado. A lei exigia que a testemunha do ato, né, que quem presenciou o pecado, quem viu, né, testemunho ocular da situação, fosse a primeira pessoa a lançar a pedra. Por isso Jesus falou: quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Se alguém atirasse a pedra, enfrentaria, no caso ali da situação com Jesus, enfrentaria o julgamento de Roma. Mas se não jogasse, estaria negando a lei. Aí Jesus devolveu o problema para eles naquele contexto ali. Eles estavam travados, queriam testar a Jesus. Mas Jesus foi mais fundo. Jesus foi mais no coração deles, na consciência deles. Não foi só a questão de a relação deles com a lei, mesmo em relação àquele pecado específico, mas a relação deles para com Deus. Jesus falou: quem não tiver pecado. Jesus foi mais além. Por quê? A questão não é a questão da lei, da questão do adultério e o problema da lei. A questão que havia no coração deles maldade, perversidade, ódio. Então havia muito pecado. E mentira na intenção deles, Então havia uma série de situações que caracterizavam a condição de pecado daqueles homens ali.
Não apenas em relação à mulher e a questão da lei quebrada, mas em relação a eles mesmos diante de Deus. Então, quem assumiria aquela responsabilidade ali de ser instrumento de disciplina, de cumprir a lei naquela condição? Aí Jesus tocou a fundo no coração deles. Quem estaria pronto para isso? Ninguém! Ninguém! Versículo 9 fala: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando apenas Jesus e a mulher. Porque a própria consciência, assim, diante da palavra de Jesus, tocando na alma, tocando profundo, não era um homem qualquer, não era apenas um profeta em Israel, era o Filho de Deus falando ao coração deles. Quem não tiver pecado, e aí é a mão do Senhor, é a ação do Espírito mostrando a perversidade dos seus corações. E assim, começando dos mais velhos, já homens experientes, vividos e conscientes daquela situação, eles então começaram a abandonar o lugar. Jesus, ele não anulou a lei, ele só lembrou que eles não deveriam usar apenas uma parte dela. A parte dela, como eles estavam fazendo, com má intenção. O uso da lei com a má intenção. E mesmo usando parcialmente, né, naquela armadilha que eles criaram. Que coisa, que sutileza, só a graça de Deus, a sabedoria de um Deus eterno ali em Cristo Jesus, de perceber isso, né, de ser confrontado quanto o que ele achava da lei, cumpria ou não a lei. Ora, ele cumpriu a palavra, ele cumpriu a lei, conforme Mateus capítulo 5. Ele mesmo cumpriu perfeita e plenamente toda a lei. Amados, devemos ter o cuidado para não fazer o mesmo que aqueles homens. Entre outras tantas reflexões que podemos fazer nesse texto. Não é correto nós sermos seletivos quando se trata de passagens bíblicas. Usar e manipular as escrituras conforme a nossa conveniência e entendimento pessoal. Jamais. Precisamos aprender a lidar, sim, com o pecado dos outros. Somos todos pecadores realmente, né? E lutamos para vencê-lo a cada dia todos nós, né? E lidamos com situação de escândalos, né? De tropeços de algumas pessoas, de alguns irmãos em Cristo que caem em desgraça, em alguma situação de tentação, sim, acontece, sim, continuamente. Como é que nós lidamos com isso? Não podemos ser simplistas, ingênuos, como algumas pessoas sem maturidade dizerem: isso não pode acontecer na igreja. Isso não deveria nunca acontecer na igreja do Senhor Jesus. Isso não existe. É uma fala que mostra uma falsa piedade, uma ignorância das Escrituras e do entendimento da natureza humana. Somos pecadores, mesmo resgatados, justificados em Cristo, ainda pecadores carentes de sua graça, num processo de santificação, continuamente em nossa vida, lutando com a carne, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo, o tempo todo. Por isso a Bíblia fala: quem estiver em pé, veja que não caia. É uma luta contínua do povo do Senhor. Lutamos contra o pecado. Às vezes nós caímos eventualmente, a graça nos perdoa e a graça nos levanta. Outros também passam por situações semelhantes, estão no processo. E temos que lidar com isso com muita sabedoria, com muito discernimento, e não permitir que o pecado nos contamine, e não permitir que sejamos tentados a nos considerar melhores do que as outras pessoas, porque não caímos em determinado pecado ou em determinada situação. Essa lição aqui é muito interessante para nos refletirmos sobre nós mesmos e nossas atitudes. Aqueles homens se achavam acima dos demais, principalmente escribas e fariseus, condenados por Jesus continuamente pela sua hipocrisia, pela sua falsidade.
Jesus condenou eles em muitos momentos. Jesus teve conflitos, confrontos com eles continuamente, chamando-os até de sepulcros caiados, porque por fora manifestava uma certa beleza, ostentação religiosa, mas corações podres de maldade e pecado. Por isso, irmãos, esse texto é interessante, uma reflexão, mas hoje em dia, hoje em dia, tantos erros, o mundo que cai cada vez mais em devassidão, assim, moral, vivemos assim, os valores morais estão cada vez assim, caindo mesmo, assim, na prática da sociedade, assumindo o errado como coisa certa, insinuando uma tolerância ao comportamento livre de todas as pessoas e criando assim uma falsa ideia de que ninguém pode julgar ninguém, que todos são livres para fazerem e serem o que quiserem. Amado irmão, isso, biblicamente falando, inexiste. Não tem como. A sociedade humana está debaixo do pecado. E os homens, o que fazem, sua devassidão, sua abominação, o que fazem homens com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens e tantas outras abominações, são condenáveis diante de Deus. Diante do Senhor, porque a sociedade está aceitando e assimilando, e até as próprias leis no país vão modificando para consolidar situações que aos olhos de Deus são condenáveis. É por isso que nós temos que ter muita percepção diante de Deus, diante da palavra, do que é pecado, de nós mesmos e dos outros também, uma objetividade em relação a como lidar com isso. Não devemos ignorar os seus pecados, os pecados dos nossos irmãos em particular, mas também não devemos tratar as pessoas com ódio nem desprezo. Não. É ajudá-las à restauração, ajudá-las à reconciliação com Deus, ao quebrantamento, ao arrependimento, à confissão de pecado, o perdão de Deus e a cura do coração. É assim que devemos lidar com o pecado, com toda certeza. E vigiando nós mesmos. Os escribas e fariseus, eles abandonaram o local, envergonhados e derrotados. Foram saindo, um a um, foram todos saindo. Os mais velhos, depois os mais novos, foram embora. Todos eles foram derrotados por Jesus, pela palavra de Deus, pela ação de Deus, confrontando o seu próprio coração mau. Coração mau, oh Senhor. Jesus conhecia os seus corações e deu a resposta que os atingiu a ponto de ficarem sem ação, porque assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é justa, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é perfeita, meu irmão. É perfeita, ela escancara as intenções do coração, ela escancara, esquadrinha os pensamentos dos homens. A palavra de Deus é maravilhosa, ela confronta, ela restaura, ela cura realmente, irmão? Então Jesus se dirigiu à mulher, a partir do versículo 11 do 9 até o 11, Então Jesus, versículo 10 em particular, diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Isso é maravilhoso da parte do Senhor, mas é uma demonstração de quem Ele é e de como Ele, em todo o seu ministério público aqui na terra, Ele tratou os homens, todos os homens, tratou-os com bondade e misericórdia, todos, acolhendo com graça a todos, para curar e para salvar. Então, ele olhou para aquela mulher, não com um olhar mentiroso, hipócrita, daqueles fariseus e escribas, que queriam matá-la, queriam que a lei fosse cumprida no seu coração. Mas Jesus olhou
com o olhar da justiça, mas o olhar da graça. É o que o texto assim nos ensina. Ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? A pergunta que ele fez já foi uma maneira de Jesus trabalhar no coração dela. No coração dela. Assim como ele trabalhou no coração daqueles homens com seus pecados, Jesus também olha e se dirige a ela para trabalhar no coração dela também naquela situação. Isso é muito interessante. Jesus sabia o que ela havia feito. Assim também como ela mesma sabia que estava errada. Que estava errada. Certamente ela conhecia a lei e sabia da sua condenação. Então, essa palavra doce de Jesus, essa palavra mansa de Jesus, mas uma palavra firme de Jesus. Onde estão os teus acusadores, mulher? É para que a própria consciência dela fosse tocada, para que o próprio coração dela reconhecesse a gravidade do seu erro, ela mesma reconhecesse que ela quebrou a lei de Deus e que ela era condenável. E a condenação da lei sobre ela era justa, porque ela quebrou a lei. Jesus estava querendo trabalhar isso no coração dela, para promover arrependimento na vida dela. A lei servia para expor o que nós merecemos quando desobedecemos a Deus. Essa é uma das funções da lei. Ele revela que nós somos pecadores, incapazes de cumprir, que nós somos pecadores e não conseguimos atingir o padrão de Deus. E se nós não cumprimos o padrão de Deus, estamos sujeitos à condenação que a própria lei assim anuncia. Romanos 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O salário do pecado é a morte. É o que diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Meu irmão, o salário do pecado é a morte. Ou seja, se não houver arrependimento, confissão de pecado, reconciliação com Deus, a condição do homem por causa do pecado e todos os homens por causa do pecado, cujo salário, assim é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é o oposto, é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado traz a morte. O dom de Deus em Cristo traz a vida. Diante dessa realidade desesperadora, devemos nos refugiar em Cristo e receber assim o seu perdão. O seu perdão. Quando nós entendemos, de fato, quão grave é o pecado e que nós somos pecadores. Nós só estamos debaixo do pecado e precisamos da graça de Deus. E quando nós entendemos isso, é o caminho para o perdão de Deus, para a reconciliação. Meu amado irmão, meu amigo que nos ouve, que nos assiste nessa noite. Que a palavra de Deus toque no seu coração e você reconheça diante de Deus a sua condição. Sim, é necessário você reconhecer que é pecador e que precisa do perdão de Deus. Que tem andado fora do padrão de Deus durante a sua vida toda. Mas há uma oportunidade, quem sabe, nesta noite, de você ser perdoado. Sim, perdoado de todos os seus pecados. A partir do momento que você reconhecer que é pecador e reconhecer que Jesus morreu em seu lugar na cruz do Calvário, para conseguir o perdão de Deus e te reconciliar com o Pai. Aí Jesus se dirige àquela mulher, como ele se dirige a você e a mim. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. Te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa tremenda. Que situação. Que evento importante. Essa história toda, essa trama armada por aqueles homens ímpios e maldosos,
na verdade revelam a grandeza de um Deus santo, justo e bom, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Cristo levou alívio ao coração daquela mulher ao dizer: nem eu tampouco te condeno. Não quer dizer que ele passou a mão na cabeça, pelo contrário, ele fala: vai e não peques mais. A partir do momento que no seu coração houve o reconhecimento do pecado, o arrependimento, o reconhecimento do erro diante de Deus, do pecado diante de Deus, ela tem a oportunidade de receber o perdão de Deus. Nem eu tampouco te condeno. É assim o Senhor Jesus a nós. Quando nosso coração se abre humildemente diante dele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e me perdoa. Foi o que ele fez com aquela mulher. Ele trouxe alívio ao coração daquela mulher. Ele fez com que ela refletisse sobre o seu próprio pecado. Sim, algo tremendo aconteceu naquela ocasião. Ela não tinha outra saída senão aceitar a Cristo, senão se render a Cristo, senão ir a Cristo, com toda certeza. Amados, somente quando nós percebemos nosso estado de miséria, de pecado, é que nós conseguimos olhar para a salvação graciosa de Cristo. Esse é o caminho da salvação dos homens, quando eles se quebrantam, se humilham diante de Deus e aceitam que são pecadores e carecem de Deus. Aí a obra começa a operar nos seus corações, É assim que Deus faz. Esse é o primeiro passo da conversão, ou seja, reconhecer que nós somos pecadores. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Jesus não estava ignorando a gravidade do pecado, mas Jesus estava lhe oferecendo o seu próprio perdão. Vai e não peques mais. Sua vida mudou. Sua vida foi transformada completamente. Vai, nunca mais caia no pecado, nunca mais quebre a lei, nunca mais desobedeça ao Senhor. É isso que essa lição, essa passagem nos ensina. João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para salvar, ele estava salvando aquela mulher. É uma lição sobre isso. João 12, 47 a 48 diz assim: olha, irmão, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Só um instantinho, assim, isso, assim fica melhor, né? Ok? João diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós formos sinceros diante de Deus, abrir nosso coração e falar: Senhor, o meu problema é o pecado que há no meu coração. Esse é o meu problema maior. Senhor, tem misericórdia de mim. O meu problema não é apenas emocional, psicológico, material, e nem de enfermidade. Não é esse o meu problema maior. Meu problema maior, Senhor, é que eu preciso me reconciliar contigo. Eu preciso do Senhor. Há um vazio no meu coração. E esse vazio só pode ser preenchido pelo Senhor. Esse é o sentimento de alguém que encontra Cristo e assim confessa os pecados e adiante do Senhor é perdoado. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Vai e não peques mais, implica uma nova vida. Vai, mulher, vida nova, daqui para frente. Portanto, não devemos ser tolerantes com o pecado. Vai e não peques mais demonstra que o pecado não deve ser tolerado no meio da igreja, nem na vida de uma pessoa crente regenerada. Não, tem que mudar. Tem que confessar, tem que abandonar o pecado e seguir avante, seguir em frente. João 5,14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado,
não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Assim na minha vida, na tua vida, amado, quando nós encontramos a Cristo, a nossa vida é transformada, fomos regenerados, ganhamos uma nova natureza e seguimos adiante, mas abandonando o pecado, deixando o pecado, não tendo prazer mais no pecado. É assim a vida do crente. A vida cristã não é viver no pecado, mas sim uma luta constante, claro, dia a dia, todo dia, continuamente uma luta pela santidade. 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 2,1, o apóstolo diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele exortando, ensinando os crentes, os cristãos, os filhinhos que ele chama, né? Que a nossa vida como crentes agora é não mais em pecado, não mais na prática do pecado. Mas se eventualmente e pontualmente tropeçarmos, e tropeçamos às vezes, nós temos que nos arrepender, nos quebrantar diante do Senhor e saber que é o mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, nosso advogado, que intercede por nós. Portanto, essa é importante. Não podemos ficar acomodados com nossos pecados, achando que podemos levar a vida de qualquer jeito, com vícios, com pensamentos impuros, né? Desejando e cobiçando coisas vãs, nos comportando muitas vezes como um ímpio, perverso, muitas vezes. Não, o crente não. O crente tem que buscar uma vida santa, uma mente santa, e desprezar aquilo que ofende a Deus, ofende, e dizer não. Essa literatura não é correta, esse tipo de mídia não é correta, esse tipo de filme não é correto, esse tipo de conversa não é correto, porque ofende meu Deus que é santo. Isso tem que estar no coração de um crente. Não precisa o pastor ficar falando o que deve, o que não deve, o que deve, o que não deve. Você, como crente, tem que saber, o Espírito em você mostra que está errado. Então obedeça, obedeça. Concluindo, irmãos, esse texto é maravilhoso, né? Concluindo, aprendemos pelo menos 3 lições principais. A lei de Deus, ela deve ser obedecida como um todo. Apenas aquilo que convém a mim aplicar para mim, aplica para o outro. Não, como um todo. Os escribas e fariseus distorciam a palavra de Deus para pegar a Jesus. Não, nós respeitamos toda a Escritura e procuramos guardar toda a palavra. Deus não tolera o pecado. Muitas vezes o nosso zelo pode ter uma motivação errada, isso é condenável diante do Senhor. Temos que ser, assim, não tolerar o pecado, com certeza, mas segundo o padrão de Deus e com muita sabedoria e no Espírito Santo do Senhor, nós agimos assim. E aprendemos também que Deus é misericordioso e rico em perdoar, que não devemos ser tão duros e intolerantes a ponto de não ajudar aquele que está caído para levantar, estender a mão e ajudá-lo a se arrumar, a consertar, a arrumar sua vida, sim, diante do Senhor. Apenas apontar o dedo e jogar a pedra, gente, não precisa ser crente fazer isso. O fariseu já fazia, o escriba fazia. Os homens fazem isso na sua maldade, coração corrupto. Mas agir com misericórdia e perdão é o que o Senhor espera, como Jesus o fez. Ele promete o perdão se realmente houver arrependimento. Então anuncie o evangelho. Fale do amor de Deus às pessoas. Fale do perdão de Deus às pessoas e convide eles a se aproximarem do Senhor. Uma aplicação muito simples. Ao invés de nos tornarmos juízes uns dos outros, sejamos missionários, anunciando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Assim como Jesus olhou com ternura e olhou com justiça, mas com bondade aquela mulher. Se dirigiu a ela com amor, ajudando-a a ser restaurada e salva. Assim nós podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas, sim, ajudando-os a sair da sua vida torta, do seu lamaçal do pecado, sim, não apenas condenando-os, mas apresentando o caminho da salvação em Cristo Jesus, o caminho do perdão
em Cristo Jesus. Seja você, amado, um missionário, um instrumento do Senhor para a restauração de mulheres como essa, e homens e jovens e tantas pessoas pelo mundo afora. Amém? Devemos refletir nas palavras de Jesus. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Onde estão os teus acusadores? Nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Que texto lindo, precioso de lições para nós. Que Deus abençoe a todos nós com esta passagem. Muito obrigado, meu irmão, que a paz do Senhor esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa. Nesta noite, tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Que, com a graça do bom Deus, possamos estar juntos na casa de Deus no próximo domingo, na escola dominical, às 9 da manhã, e no culto à noite, às 18 horas. Que bênção, que possamos estar assim juntos na casa do Senhor. Um grande abraço. Fiquem com Deus.